Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos trabalhar com a técnica condutometria. E para ilustrar essa técnica para vocês, nós vamos realizar uma titulação condutométrica com o objetivo de quantificar captopril em comprimidos. Essa prática ela é dada em nosso curso, tendo como base um artigo publicado na Revista Química Nova em 2008, pelo grupo do professor Orlando Fatibello Filho. Bom, vocês sabem que o captopril ele é muito utilizado para o tratamento de hipertensão arterial e tratamento de alguns casos de insuficiência cardíaca. Ele é comercializado por várias indústrias farmacêuticas, principalmente nas dosagens de 25 ou 12,5 miligramas. Essa daqui é a estrutura química do captopril. Vocês podem ver que ele tem um grupo tiol, um grupo SH e um grupo de ácido carboxílico. O que a gente precisa, pessoal, para realizar uma titulação condutométrica? Nós precisamos de um condutivímetro conectado a um eletrodo de medida de condutividade e um becker, onde será dissolvido o nosso medicamento. Nós vamos trabalhar com comprimidos de captopril que contém 25 miligramas desse princípio ativo. Precisamos de uma bureta, onde será adicionado o nosso reagente titulante, que no caso será o sulfato de cobre nessa concentração, e de um agitador magnético para conduzir o experimento sob agitação. Bom, quando o captopril ele é dissolvido em água, ocorre a formação do equilíbrio químico de ácido fraco, liberando H3 ou mais na solução, ok? Agora, a nossa reação de titulação entre o cobre e o captopril, ela ocorre com a formação de um precipitado, ok? Ocorre a formação de um composto sólido e uma reação envolvendo 1 mol de captopril e 1 mol de cobre para 2 mols de captopril, ok? E ocorre a liberação de H3 ou mais em solução. Vejam vocês que o sulfato aqui, ele não participa da reação, né? Ele permanece no meio como contraíam apenas. Bom, sabendo da quantidade de captopril que a gente vai trabalhar, né, com a dosagem, nós conseguimos fazer uma estimativa do volume de equivalência, ou seja, do volume utilizado de sulfato de cobre. Aqui estão apresentados os cálculos. Então vejam vocês, sabendo que a gente tem 25 miligramas de captopril e que a sua massa molar é 217,27 gramas por mol, nós podemos fazer um primeiro cálculo para determinar a quantidade de matéria que existe nesses 25 miligramas de captopril. Essa quantidade de matéria é 1,151 vezes 10 a menos 4 mols de captopril. Como a reação é 1 para 2, ok? Um cobre reage com 2 captoprils, a gente precisa levar isso em consideração. Então, realizar uma nova regra de 3. 2 mols de captopril reagem com 1 mol de cobre. Essa quantidade de matéria de captopril, N mols de cobre. Então, entre outras palavras, né, a gente precisa dividir essa quantidade de matéria por 2, que vai dar 5,755 vezes 10 a menos 5 mol. Tendo a quantidade de matéria de cobre gasta e tendo a sua concentração, mais uma regra de 3, a gente chega no volume de em mililitros, né, de cobre necessários para reagir com o captopril, levando em consideração que esse captopril esteja a 25 miligramas, ok? Essa é uma estimativa, depois, no final, a gente vai chegar na concentração exata de captopril, ok? Para a parte experimental, pessoal, de forma detalhada, o que a gente precisa fazer? Ó?
pesar 2 comprimidos do medicamento e transferir para um becker de 150 ml. Por que 2 comprimidos, pessoal? Vocês vão ver no vídeo demonstrativo daqui a pouco, que no laboratório nós não tínhamos mais comprimidos de 25 miligramas. Nós tínhamos comprimidos de 12,5 miligramas. Então, nós utilizamos 2 comprimidos de 12,5 miligramas para dar 25 miligramas, ok? Então, isso aí foi pesado em um becker. Em seguida, foi adicionado 50 ml de água destilada. Esse volume aqui precisa ser bem conhecido, ok? Vocês vão ver daqui a pouco o porquê disso. Após a adição desse volume de água, a gente realiza a agitação do sistema para dissolver totalmente o comprimido, faz-se a montagem do sistema para titulação, ok? Realiza-se a medida da condutividade inicial da solução, ou seja, sem adição de nenhum reagente aqui. E, finalmente, inicia-se a titulação usando a solução de sulfato de cobre. A gente faz aqui na condutimetria incrementos de 1 em 1 ml. Então, olha só, pessoal, lá no laboratório, a gente obtém uma tabela de condutividade em função do volume de sulfato de cobre adicionado. Então, para cada um dos volumes do titulante, a gente faz uma medida de condutividade, ok? E isso é feito em triplicado. Lembrando que a unidade de condutividade é microsiemens por centímetro. Então, olha só, pessoal. Quando nós fazemos uma titulação condutométrica, nós estamos interessados em medir a condutividade do meio em função da reação química de titulação, ok? Em outras palavras, nós estamos interessados em medir a condutividade devido à troca de espécies iônicas que ocorrem no curso da titulação, ok? Enquanto algumas espécies são consumidas, outras são formadas, certo? Então, é isso que nos interessa na medida de condutividade, tá ok? A mudança das espécies iônicas que ocorrem no meio reacional. Apenas isso. Porém, conforme a gente adiciona o nosso titulante aqui na solução, no meio reacional, o que ocorre? Ocorre uma diluição. E essa diluição, ela afeta na condutividade do meio, ok? Então, para eliminar essa variação de condutividade devido à diluição, a gente precisa fazer uma correção da condutividade. Como que a gente faz essa correção da condutividade? Usando essa formulazinha aqui. Vejam vocês, ó. A condutividade corrigida será aquela condutividade medida, ou seja, aquela que vocês obtiveram no laboratório, vezes o fator de diluição. Ok? O que seria esse fator de diluição? Seria o volume da solução original, ou seja, 50 ml, que é aqueles 50 ml que vocês adicionaram no início para dissolver o comprimido, mais o volume do incremento, dividido pelo volume da solução original. Então, por exemplo, se você adicionou 5 ml e quer fazer a correção da diluição, você tem que multiplicar por 50 mais 5 dividido por 50, ok? E isso precisa ser feito para todos os dados obtidos no laboratório. Fazendo essa correção da condutividade, pessoal, por conta da diluição, a gente garante que aquela condutividade que a gente vai trabalhar para obter os resultados finais, ela é apenas devido às trocas iônicas que ocorrem no meio reacional. Ok? Então, esse daqui, pessoal, é o gráfico que nós obtemos para a titulação. Ok? É um gráfico de condutividade em microsiemens por centímetro versus o volume de sulfato de cobre adicionado. Ok? Então, a gente pode ver que esse gráfico ele pode ser dividido em duas partes. Desculpe.
Em uma delas, a condutividade ela está variando muito com o volume adicionado, né, o volume de sulfato de cobre. E na outra parte, essa variação de condutividade não é tão alta assim, ok? Para entender o formato dessa curva de titulação, a gente precisa analisar a reação de titulação e uma tabela de condutância equivalente iônica à diluição infinita. Nessa tabela são apresentados alguns valores de condutância para cátions, ok? E para ânions. Então, olha só, antes do ponto de equivalência, conforme a gente for adicionando o sulfato de cobre aqui no meio reacional, o cobre vai reagindo com o captopril, ok? Formando um precipitado, um sólido. Esse sólido ele não contribui para a condutividade do meio, certo? Mas ocorre a formação do H3O+, e o sulfato ele não participa da reação de titulação, mas ele fica ali contribuindo para a condutividade total do meio. Então, para esse primeiro ramo da curva de titulação, quem está contribuindo para a condutividade são as espécies H3O+, e o sulfato, ok? Vejam as condutividades. A condutividade do H3O+, quando comparada com todos os outros íons, ela é altíssima, ok? Então, é por isso que a gente tem esse aumento, esse grande aumento aqui de condutividade conforme se adiciona o sulfato de cobre, porque está formando esse H3O+, que tem condutividade altíssima. E o sulfato também está ali contribuindo para essa condutividade, ok? Após o ponto de equivalência, a gente não tem mais captopril no meio, tá? Todo ele foi consumido pelo sulfato de cobre, mas a gente continua adicionando sulfato de cobre. Então, olha só, e esse cobre, ele não reagindo mais com o captopril, não vai formar o sólido, mas ele vai ficar ali na forma iônica em solução. E o sulfato também fica ali em forma iônica na solução. Então, para esse segundo ramo da curva de titulação, é o cobre e o sulfato que estão contribuindo para a condutividade total, certo? Sendo que o cobre tem uma condutividade bem menor do que a condutividade do H3O+. Então, ou seja, ó, H3O+, mais sulfato, cobre, mais sulfato. Então, daqui para cá, a gente está trocando quem? H3O+ por cobre. Então, é por isso que a curva ela tem esse formato, ok? Para esse segundo ramo aqui, as espécies que contribuem para a condutividade total possuem condutividades individuais menores. Então, agora, na sequência, nós vamos analisar as planilhas, pessoal.